Salmos do número 82 é um salmo de extrema grandeza, um salmo de extrema alegria do salmista Davi, salmista que escreveu vários cânticos e também nos trouxe grandes profecias. No Salmo 82, ele fala da casa, fala da morada. Diz assim: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazeis justiça ao fraco e aos órfãos. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem. Vaguem em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homem morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Deus nos trazendo, através do salmista Davi, um alento para nós ter motivo a mais para o glorificá-lo. Não apenas entendermos que Ele é Deus, mas sabermos que Ele é Senhor de nossas vidas. Quando o ilustre Jó escreve nos seus 42 capítulos do seu livro a respeito da sua vida, a sua narrativa, e Deus contempla a vida de Jó. Jó, quando lemos no capítulo 42, sempre vamos saber da exaltação que Deus fez na vida de Jó. A maioria dos pregadores pregam a respeito do primeiro capítulo e segundo capítulo, do versículo 1 ao 6, do primeiro e segundo capítulo, e depois do capítulo 42, onde remete à multiplicação dos bens de Jó. Isso é maravilhoso. Pregar numa sociedade brasileira, aonde está passando por uma dificuldade financeira, e falar que a sua vida financeira vai duplicar, triplicar. Isso é fantástico. Só que eles esquecem de pregar sempre. Você vai ver isso em todas essas igrejas chamadas cristãs. Jó capítulo 19, no versículo 23 a 25. Pode abrir. Nós vamos deparar com Jó na sua exaltação e glorificação no nome de Deus, o qual ninguém fala sobre isso. Quando lemos esse versículo, e se falarmos ele sem dizer aonde está escrito em Jó, todo mundo vai remeter para o versículo, para o capítulo 42. Ninguém vai remeter que está no meio da trajetória, no meio da confusão. Quando lemos ali no 23, diz assim: quem me dera fosse agora escrita as minhas palavras, quem me dera fosse gravada em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fosse esculpida na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Quando Jó escreveu isso, ele não tinha noção que hoje
estaríamos lendo, impresso em folha de papel, coisa mais simplória. E ele falou um versículo muito importante, o 26, o 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Jó estava no momento de caos. Quando lemos o capítulo 19, Jó está no caos. Se pegar esse versículo isoladamente e pregar na parede, Jó 19, 25, todo mundo vai ler e vai falar assim: pô, maravilha, que versículo lindo, eu sei que o meu Redentor vive. Se você esquecer a trajetória de Jó, você vai falar que Jó estava na bonança. Se você esquecer da onde ele estava saindo, você vai falar que Jó estava no melhor lugar do mundo. Jó não estava no melhor lugar do mundo. Jó estava sentado sobre cacos de telhas e cinza, cheio de chagas, cheio de lepras, e nu, peladão, sem roupa, porque não conseguia ficar com roupa. Ele só se coçava. Quando ele falou isso, ele estava sobre as cinzas. Jó não é Fênix. Fênix é mitologia grega. Isso aqui é Jó, um servo do Deus Altíssimo, homem reto, íntegro e que se desvia do mal, glorificando a Deus na sua deficiência, na sua fraqueza, na sua doença, na sua dor, no caos, onde seus filhos não mais existiam, os seus amigos já tinham abandonado, até a sua esposa mandou abandonar a Deus e morrer. E ele fala: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele vai estar sobre essa terra. É quando lemos lá em Lucas capítulo 2, no versículo 25, a gente vai saber da história de Simeão. Você vai fazer uma analogia, uma junção. Simeão, homem íntegro, piedoso, sincero a Deus. O que Jó falou aqui? Ele se levantará sobre a terra. Jó estava falando de Jesus, glorificado, exaltado, acima de todas as coisas. E quando vemos em Lucas capítulo 25, Simeão começa a falar sobre Jesus. E naquele dia o Espírito Santo desceu sobre Simeão, e Simeão foi ao templo. E o Espírito Santo falou que entraria Maria e José no templo com Jesus, o menino Jesus no colo. E Simeão pega o menino Jesus no colo. E ele fala assim: agora, Senhor, segundo a sua palavra, você pode me levar. Eu vou me despedir, pois agora eu vi a salvação. Jó estava passando por uma grande tribulação, estava no meio do caos, tudo acontecendo, perdeu os 10 filhos, perdeu os seus bens, estava glorificando a Deus, e falando do Cristo Redentor. A gente não sabe quantos anos. Os teólogos falam que o livro de Jó é o mais antigo da Bíblia, mas tem mais de 2000 anos essa narrativa para a narrativa de Lucas. Simeão viu a salvação no seu colo. Um homem já idoso. E Jó sobre as cinzas, se coçando. E ele dizendo: eu sei que meu Redentor vive. E ele vai vir. E ele vai reinar sobre a terra. E ele vai se incorporar. E ele vai virar um homem. Vai andar no meio de nós. Vai ser humilhado.
e vai ser glorificado e estará acima nas alturas, com todo o poder e toda a glória. Lendo essas passagens, o salmista Davi, no Salmo 24, ele fala da plenitude. O salmista Davi já estava dizendo: o Cristo ressurreto, morto, ressuscitado, subindo aos céus. Abra sua Bíblia no Salmo 24, no versículo 7. E vamos começar a ler a coisa mais deliciosa, um dos salmos mais ricos que o salmista Davi escreveu e que me enche de prazer em ler, que diz assim: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Quando o salmista Davi escreveu isso aqui, já tinha passado mais de 1000 anos a história de Jó, ou muito mais. A cronologia bíblica não dá 100% para nós descobrirmos, mas já havia muito tempo. Quando Davi escreveu isso aqui, foi mais de 1000 anos antes do nascimento de Jesus. Porque quando Salomão tomou a sua posse como rei, foi um marco de 1000 anos antes de Cristo. Então, quando Davi escreveu isso aqui, foi 1000 e alguns anos antes de Cristo. E ele já estava falando do Cristo entrando sobre os portais eternos, e os anjos se dobrando diante dele, pela sua glória e majestade, pela sua glória e majestade e poder. Como nós vamos desfolhar a palavra de Deus, ler ela de Gênesis a Apocalipse e não enxergar Cristo nela sendo glorificado ou exaltado? Quando eu leio Jó e vejo Cristo sendo glorificado através da vida de Jó, como eu vou enxergar a vida de Jó apenas por prosperidade? Que homem eu sou? Jó ficou próspero. Ele tinha 500 juntas, teve 1000 juntas. Ele tinha 1000 bois, 2000 bois. 500 ovelhas, 1000 ovelhas. Ele ficou rico. O que Jó queria saber com suas riquezas? Ele falou assim: nu, eu vim do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Glorificado e bendito seja o Deus que me fez. As pessoas só querem saber daquilo que são palpáveis. A maior riqueza que eu posso ter, que a igreja pode ter, que a igreja brasileira pode ter, é a riqueza da salvação que Simeão descreveu em Lucas capítulo 2, 25. Essa é a maior dádiva gloriosa que eu posso ter. Porque em Efésios capítulo 1, já falava que nós fomos conquistados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que tenho eu além de Cristo? O que direi eu para Deus pelos benefícios que tem feito em minha vida? Jó estava num momento difícil, sobre o caos. Nós talvez passamos por um probleminha tão simples, a gente já fica desesperado, já fica aflito, já fica abatido, já fica completamente desnorteado.
Muitas das vezes você pede a morte, assim como Jó pediu. Mas Jó estava fincado, arraigado, enraizado em Cristo Jesus. Antes de Cristo nascer, ele já estava em Cristo. A graça de Cristo já era sobre ele. Ele já entendia a mensagem de Cristo. Ele já sabia da formação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não foi criado por Jerônimo de Savonarola. Jó já sabia dessas 3 pessoas e já o glorificava. Porque quando seus filhos faziam festa em casas, ele reunia os seus filhos e fazia holocausto. E orava pelos seus filhos. Pedia a Deus pelos seus filhos. E glorificava a Deus através do holocausto. Porque talvez no coração dos seus filhos eles tinham blasfemado contra Deus. Jó nem sabia se eles tinham ou não. Mas Jó já anteviu as coisas e glorificava a Deus. E exaltava o nome de Deus. E Jó deixou de ser poupado das mazelas, das chagas? Não. Mas ele, no meio do caos, ele não calou sua boca. E ele glorificou o Senhor. E ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. E Cristo veio na plenitude do tempo, diz o apóstolo Paulo. Nasceu de mulher, através do Espírito Santo, e foi glorificado naquela cruz, e exaltado acima dos homens e dos anjos. Nós não podemos acharmos que as coisas já estão caminhando para o precipício. O que fez a vida de Jó ser diferente das nossas vidas, muitas das vezes? Jó, ele era um camarada que lia a palavra de Deus. Possivelmente já tinha alguns escritos, eu não sei. A lei oral, a lei moral, as histórias contadas de geração em geração, ele já sabia. Porque ele tinha grande consciência que havia um Redentor. E por que nós, por motivo qualquer, queremos nos matar, queremos nos consumir? Por motivo qualquer que deixamos de ir na igreja, por via qualquer deixamos de participar do corpo de Cristo. Deixamos de glorificar a Deus por motivos torpes, bestas. Jó tinha todos os motivos de deixar de glorificar ao Senhor. Pelo contrário, ele o exaltou acima de todas as coisas. Ele deu um tapa não de luva na cara de Satanás, mas ele deu um tapa para valer na cara do diabo, para nos mostrar que o Criador era com ele, não pelo que ele tinha, mas pelo que o Criador era na vida dele. O que somos? Glorificamos a Deus porque Ele tem nos dado alguma coisa, ou glorificamos a Ele porque Ele é Senhor de todas as coisas? Muitas vezes nós só glorificamos porque Ele dá alguma coisa. Aí você fala igualzinho da Ciolo: glória a Deus. Sem nenhum motivo, glória a Deus. Mas a palavra só, glória a Deus, não te leva a dar glória a Deus. A palavra por si só é lábios. Não está dizendo que você está glorificando a Deus. Como muitas denominações falam: igreja, dá glória a Deus.
Você falando isso, você não está glorificando a Deus. Porque dar glória a Deus é fazer como Jó fez, em meio ao caos, em meio aos problemas, em meio à dificuldade. Falava: eu sei que o meu Redentor vive. E por certo, Ele vai vir sobre essa terra. E eu sei que Ele vive e reina para sempre. Pois o reino dele é sempre eterno. Aí você fala: mas eu estou descobrindo isso agora. Eu acabei de ler a Bíblia e estou descobrindo que o reino de Cristo é eterno. Jó já sabia. Jó já tinha esse entendimento. Será que Jó estudou em Harvard? Será que Jó ele fez várias faculdades? Era um homem superdotado na letra? O mais importante, Jó adorava o Senhor. Jó glorificava o Senhor. Jó exaltava o Senhor. As perdas, as doenças, as dores, isso não o fazia a deixar de louvar e glorificar o Senhor. Sabe por que muitas vezes nós nos abatemos de forma tão ferrenha? Porque deixamos de nos alimentar da palavra de Deus. Porque deixamos de ficar ligado na videira que é Cristo Jesus. Deixamos de estar junto à palavra de Deus. O que é a lâmpada para os nossos pés? O que nos vivifica em Cristo? Diz o salmista Davi: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, se eu tenho a palavra de Deus em mim, jamais eu cairei em buracos, porque ela iluminará o meu caminho. E nisso Deus é glorificado. Deus não é glorificado porque eu entreguei um panfleto, porque eu dei glória a Deus, porque eu ajudei o vizinho. Deus é glorificado porque você anda em luz, que Ele é luz. E quem anda em luz não tropeça de Jesus. Tem como dois cegos se guiarem? Ambos cairão no buraco. Ambos se precipitarão. Você que enxerga melhor do que o outro, ajude o outro a caminhar. Nisso, Cristo é glorificado. Nisto, Cristo é exaltado. Muitas vezes nós temos nosso filho doente em casa, nós recorremos a todos os recursos humanos e medicinais, mas menos a palavra de Deus, a Escritura. Percorremos distâncias em distância, ajuda médica, mas o principal, o alimento, o óleo, o bálsamo, que é a palavra de Deus, deixamos para depois. Quando tudo falhou, tudo deu errado, o médico deu errado, tudo deu ruim, os medicamentos não ajudaram, a criança continua mal, aí você fala o quê? Eu tenho que orar, agora eu tenho que colocar minha fé em ação, porque todos os recursos se negaram. Nós fazemos isso. Eu não falo que vocês fazem isso. Nós fazemos. Não tem um pastor santo que não faça isso. Ele faz isso. Principalmente o que prega cura e prosperidade. É o primeiro a correr para o hospital quando está com dor de barriga. O debruçar, o ler, o entender, o se alimentar da palavra de Deus, isso nos fortalece. A palavra de Deus é alimento. O que o alimento faz com o ser humano? Ele desenvolve. Você imagina um Airan tomando leite até hoje? Ele estaria nessa estatura?
Você imagine hoje, eu com 37 anos, uma mingau de aveia, só leitinho. Estaria no máximo com 20 quilos, numa cama do hospital. O que nós, como cristãos, representantes de Cristo sobre essa terra, minis Cristos, co-herdeiro das mansões celestiais com Cristo Jesus, com a responsabilidade de levar o Evangelho de Cristo em integridade, assim como Jó fez, porque depois que tudo isso que aconteceu, os amigos o reconheceu que Jó estava certo e não havia nenhum pecado sobre Jó, e o retribuíram com joias, com os bens, com presente. Não sei se Deus irá a fazer com nós como fez com Jó. Eu acho que não, porque nós somos muito ruins. A palavra de Deus fala que Jó era íntegro, sincero, se desviava do mal. A nossa natureza é tão caída que mais vamos para o mal do que para o bem, que mais afundamos no mal do que no bem. Foi aquilo que eu falei na semana atrasada que eu preguei aqui. Ficarmos sem ler a palavra de Deus um dia é problema, 2 dias é uma situação braba, 1 semana, misericórdia. Será que Jó, que segredo Jó tinha? Jó lhe orava, Jó lhe meditava na palavra do Senhor. E o que é meditar na palavra do Senhor? O que é meditar na palavra do Senhor? Meditar na palavra do Senhor é você glorificá-lo. Depois que você comeu tudo isso aqui, como diz Ezequiel, capítulo 12, comeu tudo, mastigou. O que o boi faz à noite? Remói. O boi joga para fora tudo aquilo que comeu e começa a mastigar novamente. E passa a noite inteira mastigando. O que nós, como cristãos, estamos fazendo a respeito disso? Essa meditação na lei do Senhor. Jó, ele tinha esse prazer que Davi escreveu. O meu prazer é meditar na lei do Senhor, de dia e de noite. Quem come de dia e de noite? O boi. Davi, quando escreveu isso, ele tinha uma vasta experiência com os animais. Quando nós lemos isso aqui, quando conversamos com as pessoas, quando estamos em casa, a nossa mente está sempre maquinando aquilo que leva-nos ao céu. Isso é glorificar a Deus. Você se desvia do mal, se desvencilha das coisas terrenas, se desvencilha de tudo aquilo que profana a palavra de Deus. E você medita. Quando alguém chega perto de você, você o abraça. Você fala do amor de Deus para aquela pessoa que está desprovida da graça de Deus. Mas você é agraciado. O que nós temos para fazer em relação ao Evangelho de Cristo? Quando lemos em Mateus 28, no versículo 19, sabemos que Deus falou assim: vai. Quando Jesus mandou os discípulos ir pregar o Evangelho, Ele mandou eu e você. Quando o Osé estava fazendo placas, ele estava no ID. Quando eu estava fazendo camisa, eu e Jéssica, estávamos no ID. Quando você está em sua casa, no fogão, você está no ID. Ou será que você está em casa ou está no trabalho, você tirou a farda do exército do Senhor, porque agora você está à paisana, e você agora não mais pertence ao ID.
Não, agora eu estou desprovido, estou desarmado. Vamos começar outras coisas. Vamos nos ajuntar a eles. Você vai escorregando, escorregando, daqui a pouco você está na roda dos escarnecedores. Quando irmos ao mundo e pregamos o evangelho a toda criatura. O Cleves, a Bernadette, nós não podemos deixar de glorificar o Senhor com a nossa vida, com as nossas ações, com nossos atos. Os atos de Cristo são os atos de justiça. Mas quando nós estamos em Cristo, somos justificados por Cristo. Então os nossos atos, nossas ações são atos de justiça em Cristo. E nisso Cristo é glorificado. Por isso que na reforma foi pregado: só a Deus dê glória. Não dê glória a homem algum, só a Deus dê glória. Só a Deus é devida glória. Quando lemos o Evangelho de João, discorre tudo falando sobre a glorificação de Jesus Cristo. E os benefícios que Deus tem nos dado. Não por nós ter o glorificado, porque Ele é glorioso, mas por nós estar andando em santidade a Ele. Nós o glorificamos, nós o exaltamos. A preparação para nós andarmos assim como Cristo andou, assim como Paulo andou, assim como Pedro andou. Eram homens falhos, homens cegos, homem nu, mas Cristo alcançou. Cristo pegou pela mão todos eles, e assim também foi com nós. Quando Cristo chegou para Pedro e perguntou as 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes. E Pedro falou: para onde? Para onde eu vou? Para onde irei? Não tem Buda, não tem Maomé, não tem Oxe, não tem os deuses indianos, não tem Bolsonaro, não tem Lula. É só Cristo que nos livra de todas essas mazelas humanas, e só a Ele devemos a devida glória, a devida honra e o devido louvor. Muitas vezes no calor da situação, nós colocamos homens acima de Deus, acima de Jesus Cristo, e falamos: Ele é o Salvador, agora vai ficar tudo bonito. Nós fazemos isso, e a palavra do Senhor fala de um ser humano que fez isso. O nome dele era Herodes Agripa, neto de Herodes o Grande. Herodes Agripa, em Atos capítulo 12, ele fala, rogando para si a glória. Olha o que Deus ele quer muito mais para o homem. Deus, ele quer o melhor para o homem. E por isso que em Efésios capítulo 1 nos fala que nós nascemos para o louvor da glória de Deus. Não nasci para o louvor da minha glória, e nem nasci para o louvor da glória de deuses.
mas para o louvor da glória de Deus, Pai. Herodes Agripas, ele tinha conciliado uma situação. Ele estava se achando melhor do que o seu avô e o seu pai, porque o seu avô e seu pai, os judeus, o rejeitaram, porque não eram judeus. E ele rogou para si como se fosse um Deus. E o povo gritava para ele após o discurso que ele fez: Deus, Deus. E ele se inflou o seu ego, rogando para si o título de Deus. O anjo o feriu e ele o expirou e foi comido de bicho instantaneamente, porque deixou de glorificar a Deus e rogou para si a glória que não era dele. Convenhamos, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é justo e bondoso. Mas não diz que eu sou, não diz que você é, porque quem era é Deus. Assim ele já tinha comunicado com Moisés, quando adentrou ao Egito para resgatar seu povo. E ele falou assim: Moisés diz, eu sou, me enviou. E quem é? Deus. Ele é, nós não somos. E Paulo fala em 2 Coríntios que nós não somos. Deus é. E Paulo, sabendo de todo esse recurso, só glorificou e exaltou o nome do Senhor Jesus Cristo, mesmo Paulo tendo uma doença em seu corpo, e ele pedindo para tirar aquela doença, e Deus falou assim para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. E nisso eu sou glorificado. Então a glória devida era para quem? Para Paulo ou era para Deus? E Paulo reconheceu que a glória era para Deus. E foi um dos homens mais célebres do Evangelho de Cristo, do apóstolo mais evangelizador do Evangelho de Cristo. Que nós hoje, eu e você, com toda essa ampla comunicação, possamos ser. Hoje é tão fácil. Estou pregando aqui em Sardoá, daqui a pouco estou no Brasil. Daqui a pouco estou no mundo. Com um clique eu estou na Europa, eu estou no Japão. Deus tem que ser glorificado. A mensagem, o mensageiro são pequenos, mas a palavra de Deus é fiel, é verdadeira, ela é imutável. E através dessa palavra nós o glorificamos e nós o conhecemos, assim como Paulo conheceu, assim como Tiago conheceu, assim como Pedro conheceu. Tiago foi morto ao fio da espada por Herodes. Paulo foi morto ao fio da espada. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Nós, o que temos feito? O salmista Davi fala no Salmo 24. Já falei do Salmo 24, é verdade. Ele fala no Salmo 34. Não sei se a irmã Benedete leu. O Salmo 34, ele fala que bendizer ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á o Senhor, ó minha alma. Em todo o tempo nós temos que bendizer esse Deus em todo o tempo. A Deus toda a glória, a Deus honra e majestade. Não a nós, Senhor, mas ao teu reino seja a glória e honra e majestade. E Deus, com a sua infinita graça, Ele tem nos contemplado, tem nos agraciado
tem feito em nós maravilhas que nós nem merecemos, pois somos pecadores, muitas vezes até inútil, porque possamos fazer algumas coisas e não fazemos. Talvez há momento de pregarmos e glorificar a Deus através da nossa vida e não fazemos. Mesmo assim, Deus, Ele é bom para nós. Nós temos que exaltar e glorificar a Deus em Jesus Cristo, que nos resgatou. Em Lucas, capítulo 18, versículo 1, diz assim: Jesus nos ensinando a perseverar. E ele fala assim: orar sempre e nunca esmorecer. Aí você fala assim: não estou aguentando mais, não consigo mais. Orar sempre, nunca desistir. A igreja hoje é pequena, amanhã Deus proverá. O Evangelho de Cristo tem que ser semeado, principalmente pelas nossas ações, principalmente com os nossos atos, principalmente em nossas vizinhanças, principalmente com as nossas crianças, que é o futuro da igreja. Nós temos que glorificá-lo, exaltá-lo. A esposa de Charles Spurgeon estava acamada, doente, fraca, não conseguia levantar. E Charles Spurgeon não deixava de pregar. Charles Spurgeon pregava nas quintas-feiras e no domingo, na Catedral Metropolitana de Londres. Não deixava de pregar. E passaram a escrever as mensagens de Charles Spurgeon. E a esposa de Charles Spurgeon pegou essas mensagens e levou para o hospital. E quando as pessoas iam ao hospital para visitá-la, ela glorificava a Deus, evangelizando aquelas pessoas que ia consolar a vida dela. Ao invés de ela ser consolada, ela consolava aqueles que iam ir visitar, glorificando a Deus. Nisto glorificar a Deus. Isto é glorificar a Deus. Isto é dar devida glória a Deus. Hoje nós temos as mensagens de Charles Spurgeon espalhadas pelo mundo inteiro, porque alguém disseminou a mensagem. Hoje nós temos ela, mais de 3.000 mensagens de Spurgeon publicadas, porque alguém fez a divulgação do Evangelho de Cristo, mesmo acamado, mesmo enfermo. Então nós não devemos esmorecer nunca, orar sempre, disse Jesus. A devida glória é dada a Deus. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é digno de louvor e toda exaltação. Ele triunfou. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios que quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele em glória. O que mais nós precisamos, se somos ressuscitados em Cristo? O que mais nós precisamos dessa terra suja? Nada. Gozaremos de algumas coisas aqui? Sim. Mas isso são puros. Porque o melhor de Deus está em nossa vida. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus ainda não está por vir, já está em mim, está em nós. Nós temos que exaltar sempre, glorificar sempre, nunca desistir, nunca retroceder. Nunca retroceder.
Nós somos aqueles que nunca retrocede, sempre avança, é sempre para cima, é sempre para o alto, aonde nós glorificamos a Deus. Quando lemos João capítulo 3, versículo 30, João 3, versículo 30, diz: convém que ele cresça e que eu convém que Cristo cresça, diz João, o batizador, João Batista. Cristo cresça e eu diminua. A glória é devida a quem? A Cristo. A Cristo. Ele é o Rei da glória, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Jesus deixou para nós vários exemplos e situações. Em Marcos 29, em Marcos 12, 29 e 31, ele disse: ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Marcos 12, versículo 29 a 31, Jesus dizendo: ó Israel, ouve, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Amarás também o teu próximo como a ti mesmo. E ele diz: não há outro mandamento maior que estes mandamentos. Nisto nós glorificamos e bendizemos o nome do Senhor dos exércitos. Nisto Deus é glorificado. Nisto Deus é exaltado acima de todas as coisas. E para fecharmos, e para encerrar o que Cristo nos deu até aqui, a mensagem em 2 Timóteo, versículo 2, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11, ele fala bem assim: fiel é essa palavra. Se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se morremos com Cristo também viveremos e reinaremos. E em Hebreus 12, 14, ele fala, para nós fecharmos, a glorificação ao nosso Deus. Ele fala: siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nisto Cristo é glorificado, nisto Deus é adorado, nisto damos glória somente a Deus, seguindo a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O nosso dever é fazer o bem, o nosso dever é seguir a paz com todos, na santificação em Cristo Jesus. Assim como Simeão viu a glória de Deus em seu braço, Jesus Cristo, menino, assim como Davi revelou no Salmo 24, Jesus Cristo sendo glorificado no céu, nós o glorificamos por nossas vidas em santidade a Ele. Vamos orar, agradecer a Ti, Pai soberano, Pai rico, Pai poderoso, Deus forte, Deus pelejador, Deus da vitória, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Tu és acima de todas as coisas, Tu és o nosso Deus. Rendemos graças ao Teu nome, pois mais uma noite o Senhor nos concedeu.
por mais esse momento em tua casa para levarmos a tua palavra. Obrigado por nos usar, obrigado por me usar. Ó Deus, somos pequenos, somos fracos, somos falhos, mas o Senhor, com a sua infinita graça, tem nos contemplado, tem nos usado. Eu agradeço, eu a glorifico. Muito obrigado, Deus. Que o Senhor venha abençoar cada vida presente aqui nessa noite. E aonde essa mensagem chegar, que o Senhor venha sarar vidas, venha curar vidas, venha ressuscitar os mortos. Ó Pai, em nome do Filho amado Jesus, a quem devemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a majestade. Te agradecemos. Amém.